casa, né? Então a gente vai dar continuidade ao nosso culto que a gente oferecemos a Deus. E eu quero desde já te convidar a você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 8, versículo 5. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 13. Mateus capítulo 8, versículo 5, um texto bem conhecido. E como de costume, eu sempre procuro substituir o nome de algum personagem da Bíblia, nós sabemos. E eu vou substituir hoje aqui o centurião. Eu também quero te convidar, você que quando for ler o texto, aonde tiver o nome do centurião, você substitui e coloca o seu nome. Vamos aplicar a palavra de Deus para a nossa vida. Hoje eu venho falar aqui sobre fé, uma palavra pequena, fé, mas que faz grandes efeitos na vida daqueles que creem, daqueles que acreditam. Grandes milagres faz. E eu queria que você entendesse isso sobre uma fé genuína, sobre uma fé verdadeira. Mateus capítulo 8, versículo 5 diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um João Paulo suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrivelmente tormento. Então Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Ao que lhe respondeu o João Paulo: Senhor, não sou digno de receber sob o meu teto, mas dizei apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade, e tenho um soldado às minhas ordens. Eu digo a um, vai, e ele vai. Eu digo ao outro, vem, e ele vem. Ordena ao meu servo, faz isso, e ele vai lá e faz. Versículo 10. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: Com toda certeza vos afirmo, que nem mesmo em Israel eu encontrei alguém com tanta grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó, no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Versículo 13 e último. Então disse Jesus ao João Paulo: Vai-te, e é da maneira como você creu, assim te sucederá. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Jesus salva, e naquela mesma hora, o servo foi curado. Amém, meus queridos? Meus irmãos, recentemente eu tenho visto que foi inaugurada uma estátua considerada a maior do Brasil, em Juazeiro do Norte, estátua de Fátima. E eu vendo a reportagem, eu vi milhões de pessoas ali crendo naquela imagem. Em outro momento eu vi as pessoas comentando, dizendo: eu tenho fé em Deus, que o meu time não vai descer para a segunda divisão. É chegado o final do ano, aí sempre, de vez em quando, a gente pega um ou outro, dizendo assim: eu vou fazer uma fezinha no final do ano, para ver se eu ganho na Mega Sena, da virada. Já ouviu falar? Porém, meus irmãos, essa fé não é uma fé verdadeira. A fé verdadeira, ela está centralizada no Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Se um dia cremos no Cristo, porque alguém pregou a palavra para nós e naquele dia a gente acreditou, a gente creu pela fé e tomamos uma decisão de fé no Senhor. Essa é a verdadeira fé. É uma fé que não é fingida. É uma fé que não é palpável. Hoje ensinam sobre fé
que você tem que pegar, tem que ter algo em troca. Você precisa ver. Uma fé egoísta, uma fé que só pensa em si, um evangelho que é pregado aí, que é: venha a nós, e o vosso reino nada. Uma fé que você tem que ter uma garrafa d'água, tem que ter uma cruz na mão, ou tem que ter um objeto, algo que você vai ter que pegar. Mas quando eu leio esse texto, eu vejo uma fé diferente, eu vejo uma fé racional, eu vejo um homem de fé, eu vejo um homem que chama a atenção de Jesus. Uma fé que não foi preciso ele ver, ele pegar em algo, para poder dizer que teve fé, para dizer que acreditou, para acontecer algo. A fé, meu irmão, é o sobrenatural. É como o pastor Jonathan falou na quarta passada aqui. É sair do natural, daquele barco onde os discípulos estão, e colocar sobre o mar e ir em direção a Jesus e viver o sobrenatural. A gente não vê, mas acredita que vai acontecer. E é num ambiente desse que a gente tem que aproveitar. É no ambiente de culto, num culto coletivo, que nós temos que unir a nossa fé e ver Deus fazer algo em nós e através de nós. Foi num culto desse que eu entrei dentro de um gasofilaço desse. Hoje já não entra mais, que está fechado e tem um estreitozinho, não cabe mais. Mas naquele dia Deus ouviu minha oração dentro do gasofilaço, e há 8 anos eu vivo do ministério, eu vivo pela fé. Aí eu orei, aí eu chorei aí dentro desse gasofilaço, dizendo a Deus: Senhor, eu não tenho 10 centavos para te ofertar, mas hoje eu oferto a minha vida e o meu tempo a ti. Deus pegou e ouviu e me trouxe. A fé é isso. A fé para os homens é loucura. Eu tenho certeza que naquele dia muitos me acharam: esse bicho é doido, esse pastor é louco. Quando Zaqueu subiu numa árvore, diziam isso dele. Mas Jesus entrou na casa de Zaqueu e houve salvação dentro daquela casa, porque o homem acreditou, o homem teve fé. E a fé é isso, chamar a atenção do nosso Deus. Este homem, a qual nós lemos aqui no texto, é um exemplo de fé. Ele é o exemplo de fé, mas Jesus é o nosso modelo de fé. E eu aprendo aqui nesse texto, quando eu vejo o centurião, ele indo em direção, a Bíblia nos diz no versículo 6, e foi ao encontro de Jesus. Entenda isso nessa noite, meus irmãos. Olhando para este homem, eu vejo um homem de humildade. Quem tem fé, ele tem humildade. Eu olho para esse texto e vejo que não foi Jesus que foi ao encontro desse homem, mas foi o centurião que foi ao encontro de Jesus. Entenda isso nessa noite. Quem precisa de Jesus somos nós. Não é Ele que precisa de nós. Ele não precisa, na realidade, de mim. Eu estava esses dias cuidando das crianças aqui no projeto, eu um corre, uma coisa ou outra ali e tal, fizemos a festa para as crianças, aquela alegria toda, e aí eu Senhor Deus, me achando. Aí o Espírito Santo fala, vem falar comigo: não é porque você ajuda, João Paulo, as crianças, não é pelas tuas obras, é eu que preciso de Jesus, é eu que preciso desse serviço, não é Ele que precisa de mim. Nós fizemos uma grande festa aqui das crianças, foi lindo, para a glória de Deus, mas deixa eu dizer um negócio para você: o maior beneficiado foi você. Nós vamos viajar para o sertão, vamos levar 100 cestas básicas, nós vamos levar 100 bíblias,
mas quem precisa somos nós, não são eles. Porque não é pelas nossas obras. Eu dou o dízimo, eu dou a oferta, glória a Deus por isso, meu irmão. Que você tem essa fé, que você tem a condição para dar. Mas não se trata disso, não se trata de dinheiro, não se trata das obras, tudo é mediante a fé, e a fé no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, é pela graça, é olhando para o Filho de Deus que nós fomos alcançados. O pastor Deide falou isso domingo com maior propriedade, sobre graça. O maior beneficiado somos nós. E aí eu digo muito que se eu deixar de fazer isso, se eu deixar de ser pastor, se eu deixar de cuidar das pessoas, eu me desvio. Eu paro. Então o maior beneficiado sou eu. A obra, o reino é assim, meu irmão, quem sou eu. E é por isso que nós precisamos reconhecer, como este homem reconheceu com toda a humildade, ele entendeu que não há méritos, não há merecimento naquilo que nós fazemos. Porque o orgulhoso, aquele que se acha o tal, ele se acha por causa do seu merecimento. É porque eu faço, é porque eu estou na frente, é porque eu boto dinheiro. Não, meu irmão, você só está aqui pela graça do Senhor Jesus Cristo. É simples. Você só tem dinheiro porque o Deus está dando esse dinheiro a você. E nós precisamos reconhecer isso, que não há merecimento em nós. Esse homem entendeu isso. Esse centurião, que a Bíblia não dá o nome dele, chama ele de centurião, um soldado romano, que tinha uma autoridade sobre 100 soldados romanos, bajulado entre os judeus, cheio de honras, um cidadão que ajudava na sociedade, com condição financeira boa, que andava em lugares que poucas pessoas tinham acesso, recebia títulos, honrarias. Mas nesse momento, ele entra num lugar de humildade, e ele reconhece que ele não é digno. Em outras palavras, esse homem está dizendo para Jesus: eu sou um pecador e careço também da tua misericórdia. Em outras palavras, ele está dizendo para Jesus: os meus títulos, a minha autoridade se submete ao teu senhorio. Eu tenho servos que ouvem a minha voz e me obedecem. Aí ele, em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo assim para Jesus: agora, eu sou o teu servo e você é o meu Senhor. Sou eu que te obedeço. Então, conforme a tua palavra, Jesus, o meu servo vai ser curado. E o servo ou escravo, como está na sua versão, naquela época, meu irmão, ele não tinha nenhum valor. Mas mesmo assim, o centurião pediu pelo seu escravo. Ele parou toda a sua atividade, tudo que ele estava fazendo, um homem de autoridade, um homem ocupado, para olhar para o seu próximo, para pedir por ele. É uma época que a gente anda com um tempo tão corrido, né? Vivemos apressados, cheio de afazeres. Por muitas das vezes a gente passa por pessoas aqui do nosso lado, sentada no chão, pedindo esmola, e a gente não para nem sequer para olhar. No tempo tão corrido que nós vivemos, pessoas que muitas vezes quer só nos ouvir, quer só um pouquinho da nossa atenção, e a gente não para ouvir. No tempo de tanta atividade, de tanto corre-corre, nós damos mais atenção ao virtual do que o presencial.
É a pessoa aqui na minha frente, mas eu aqui no celular dando atenção quem está lá do outro lado do mundo. Mas a pessoa que está na minha frente precisando de uma atenção, eu não dou. Esse centurião, irmãos, aqui quando eu leio nessa passagem, é um exemplo de homem de fé. Uma fé não fingida. Uma fé de obras. Uma fé de atitude. Tiago vai falar que a nossa fé sem obras, ela é morta. Meu irmão, se alguém chega para mim e me pede um prato de comida, eu tendo condição de dar o alimento para a pessoa e digo, não, vamos só orar, que Deus vai providenciar, essa sua fé ela é morta. Se Deus te deu uma condição e você não está abençoando aquele que realmente precisa, a sua fé é uma fé fingida. É uma fé que é ensinada hoje, que tem que ser palpável, tem que ter algo em troca. Nós somos bem facinhos, irmãos. A igreja, quando eu falo Kadosh, eu falo de toda a igreja em geral. Nós somos bem facinhos para se juntar, para comprar as poltronas. É ótima a poltrona, é. Eu já profetizei há 7 anos atrás que a gente ia ter essas poltronas. Tem vídeo aqui eu pregando. E já chegou esse tempo. Mas a gente é bem facinho de se juntar para poder comprar as poltronas. É louvável, é bom, é confortável. Quem que não gosta? Eu gosto. Mas se fosse para juntar um dinheiro para pagar uma cirurgia do irmão, nós não se junta. A gente é bem facinho de juntar dinheiro. Vamos comprar o ar-condicionado e é bom. Quem quer ficar no calor? Eu não quero. Mas se fosse para vamos juntar um dinheiro aqui, vamos juntar umas cestas básicas aqui para mandar para o sertão, para os necessitados. A gente, será que junta? Será que a gente faz? Agora eu vou falar como um apóstolo. Não precisa responder. Fique só para você. Faça a sua reflexão, não é assim que ele diz? Juntamos dinheiro para comprar as luzes, para botar um painel bonito. Isso é tudo louvável, meu irmão. Mas será que a gente tem coragem de dar dom a uma cesta básica para uma família aqui de um projeto social? É porque a gente foi ensinado que a nossa fé tem que ter algo em troca. Eu vou dar o dinheiro da cadeira porque eu tenho que sentar na cadeira. Eu vou dar uma oferta do ar-condicionado porque não quero ficar no calor, eu quero o ar-condicionado, o ventinho bom, quem que não quer? Eu vou ofertar para poder comprar um microfone, glória a Deus, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, as pessoas estão me ouvindo por causa disso. Mas quando a gente troca as coisas pelas pessoas, meu irmão, esse negócio está errado. Estamos sendo ensinados que a fé tem que ter algo em troca, tem que ter algo palpável. Eu vou dar, mas eu tenho que ver o retorno. A gente investe mais nas coisas do que nas pessoas. Que fé é essa que beneficia somente a si próprio? Jesus em nenhum momento pensou em si. Mas ele pensou em mim, pensou em você. Se Jesus tivesse pensado em si, ele tinha parado ali no Getsemane. Pai, aqui não dá mais para mim, pai. Eu não vou morrer pelo João Paulo, pelo Kilvio, por ninguém, porque são pecadores. Mas não. Jesus teve uma fé que foi uma fé sobrenatural, que foi até o fim. Jesus usou da fé dele sem nenhum interesse de retorno. Meu irmão, eu vou confessar aqui um negócio para vocês. Eu sonho um dia a gente chegar numa mentalidade, numa maturidade espiritual, ao ponto que a gente não vai precisar mais vender lanchezinho lá fora. Quem sofre lá em casa sou eu, meu irmão. Minha mulher vai fazer às 7 horas da manhã, já está na cozinha, passa o dia todo para poder vender umas cantinas aqui, para dar uma mexericazinha, para poder ajudar no projeto.
Porque nós fomos ensinados, porque eu vou ofertar para abençoar ali, mas eu tenho que ter algo em troca, eu tenho que ter um prato de comida para retornar. Que fé é essa? É para a gente saber num projeto desse, quanto é que é mensal o projeto? É R$800, está aqui uma pessoa se levantar, eu dou 10, outra eu dou 100, eu dou 200, eu dou 50, conforme cada um tem a condição de cada um. É para um ministério desse da família, não está nem fazendo hoje o lanche, quanto é que é lá, a formatura é tanto, pois vamos levantar aqui e erguer e cada um dá. Eu sonho, ó Deus, que a gente tenha essa fé suficiente para não receber nada em troca, entender que as vidas são mais importantes do que as pessoas, do que coisas. Se a gente chegasse a esse entendimento, essa fé suficiente, mas não. Eu tenho que dar, né? Porque não, eu vou um pratinho de comida, eu vou ajudar ali no ministério. Hoje é o da família, né? Hoje é no final, né, pastor? Será que você não tem a fé suficiente de hoje à noite chegar lá, quanto é que é? 10 pratinhos, R$100. Está aqui os R$100 desses alimentos para os necessitados, para quem está passando fome agora. Abençoa ali, vai ali na rua que você encontra quem está precisando de um prato de comida. Será que a gente não tem essa fé suficiente? A gente tem que deixar mais desse materialismo, porque tudo passa, vai se acabar, e temos uma fé que chame a atenção de Jesus. Assim foi a fé deste homem. O centurião é um exemplo, mas Jesus, como eu disse, é o nosso modelo. Jesus, quando ele via, ele disse, tinha uma multidão com fome, e ele foi lá alimentar a multidão. Tinha um homem leproso precisando de uma cura, ele foi lá curar. Ele viu o desespero de uns pescadores que não tinham pescado nada a noite toda. Aí ele vê a necessidade, vê que aquele povo precisa da providência, de jogar lá de lado direito, que os peixes estão lá. E eles vão lá, jogam, segundo a palavra de Jesus, e eles pegam uma multidão de peixes, e a providência vem sobre a vida deles. Tinha um ladrão que estava destinado ao inferno. Aí Jesus ali na cruz disse, hoje mesmo ainda estarás comigo no paraíso. Não se trata de lugar no paraíso, se trata de Jesus dizer, tu terás a minha companhia. Relacionamento. Nós precisamos se relacionar mais. Aonde não tem relacionamento, a nossa fé é pouca. Não se trata de coisas, não se trata de lugar, mas se trata de relacionamento. Eu acredito que esse homem, apesar de ele ter uma autoridade, ele tem um servo dele ali, mas ele tinha relacionamento com o seu servo. Ele teve empatia, ele teve compaixão. Meus irmãos, aquele que os olhos humanos, prestem bem atenção nisso, não tem valor, é esse que a gente precisa ajudar, é esse que a gente precisa estender a mão. O centurião disse, eu não sou digno que entre na minha casa, mas em outras palavras ele está dizendo, o único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, é o Senhor. Esse centurião chamou a atenção de Jesus, está lá no texto. E a Bíblia nos diz que Jesus se maravilhou-se com tanta fé. É normal, comum, nós se maravilhar com o que Jesus faz com nossa vida, não é verdade? Mas aí Jesus pega e vê a fé daquele homem tão grande, que é ele que se maravilha com aquele homem. Já imaginou Jesus se maravilhando com a tua fé nesta noite? Já imaginou Jesus olhando, se rapaz, aqui tem um homem, tem uma mulher ali na cadocha que está me chamando a atenção. Eu aprendo aqui que o que chamou a atenção de Jesus foi que aquele centurião, ele não pediu por ele, mas pelo seu servo. Jesus se maravilhou daquele homem. Jesus
ouviu a oração dele. Vivemos uma época, irmão, que é campanha e campanha para ajudar a sair dos nossos problemas. Eu ligo a televisão, eu desligo logo. Por incrível que pareça, tem alguns canais evangélicos que quando eu ligo eu prefiro botar num canal secular e assistir do que um canal evangélico da televisão brasileira. É campanha por cima de campanha e para poder sairmos ali e resolver os nossos problemas. Deus tem que resolver o meu problema. Eu peço a Deus que nas quarta-feiras, que os nossos testemunhos não sejam só de: ah, meu Deus, muito obrigado porque eu recebi minha porta de emprego. Ah, meu Deus, muito obrigado porque a empresa, Senhor, agora eu estou com uma empresa, Senhor, e Deus me abriu. Não. Eu oro a Deus, meu irmão, que quando a gente chegar aqui e a gente dizer: Senhor, eu quero aqui agradecer a Deus, porque através do emprego, através da empresa que o Senhor me deu, hoje eu sou instrumento de Deus e eu tenho empregado famílias, eu tenho ajudado famílias, e aquilo que Deus colocou na minha mão não tem ficado comigo, mas tenho abençoado outras pessoas. Aprenda isso nessa noite, meus irmãos. Peça menos para você e mais pelo seu próximo. Outro relato na Bíblia que chama a atenção de Jesus está lá em Mateus capítulo 5, do versículo 21 ao 28, de uma mulher que ela se compara como um cachorro. Olha o que diz lá: deixando aquele lugar, retirou-se para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher de Cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele clamando: Senhor, meu filho é horrivelmente tomado por um demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então seus discípulos, aproximando, pediu: manda essa mulher embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Olha aí, gritando. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher, o adorou de joelhos, suplicou: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme tu queres. E naquele exato momento a sua filha ficou curada. Ela não pediu por ela, ela pediu pela sua filha. O centurião não pediu por ele, pediu pelo seu servo. Quando você entender isso, você será, tenha certeza, beneficiado. Qual é a mãe que, recebendo uma libertação da sua filha, não vai ficar com alegria no coração, não vai ser beneficiada? Qual é o patrão que o seu servo, quando ele é curado, que ele não precisa pegar um atestado de 15 dias, de um mês, dando um prejuízo para a empresa? Qual é o patrão que não quer que ele seja logo curado e ele seja reentregado ao trabalho? Quem é o beneficiado? O patrão. Quem é beneficiado? A mãe. A Bíblia nos diz que Jó orava pelos seus amigos e Deus restituiu. Está lá em Jó 42:10. E depois, olha aí, não foi antes, e depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. Não foi antes, não foi durante, foi depois da intercessão dele pelos seus amigos. E a Bíblia nos diz que tudo aquilo que Jó havia perdido, Deus restituiu ele em dobro. O maior beneficiado nós sabemos aqui que foi Jó. Em um mundo, meus irmãos, que a gente vê de tantas pessoas egoístas, Deus ainda conta com pessoas que têm empatia, com pessoas que se preocupam com o seu próximo. Jesus ensina que a nossa fé levará a sentar à mesa do reino. Ele diz nesse texto, no versículo 11, ele vai dizer assim, junto com os heróis da fé,
Digo-vos que muitos virão do Oriente, lá do lado ali do Japão, da Ásia, e do Ocidente, do lado lá de cada América, e tomarão lugares à mesa com Abraão. Onde é que Abraão morava? Mesmo no centro do mapa mundo ali, bem central ali naquela região, de Isaac e Jacó, no reino dos céus. Ele está falando de quê? Daqueles que creiam em Jesus. Isso é através da fé. Não é essa fé que é ensinada, corruptível. Essa fé que é hoje ensinada, mas é a fé que o Filho de Deus ensina através dos seus evangelhos, onde o ladrão não rouba e nem a traça corrói. É uma fé que Jesus promete mansões celestiais. É uma fé que Jesus promete vida eterna. É você ouvir as palavras de Jesus, promessas, e aqueles homens que andavam com Jesus diziam assim: eu creio. Até a minha morte eu acredito. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 11. É o livro dos heróis da fé, capítulo 11, versículo 17. Olha o que diz lá. Pela fé Abraão, no tempo em que Deus expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu único filho, ainda que Deus lhe tivesse prometido por intermédio de Isaque, sua descendência será estabelecida, porquanto acreditou que Deus era suficiente, poderoso para ressuscitá-lo dentre dos mortos, e simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Versículo 20. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú em relação ao futuro deles. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José, apoiado sob a extremidade do seu cajado, e adorou a Deus. Pela fé, José também, ao final da vida, relembrou o êxodo dos filhos de Israel do Egito e deu instruções quanto ao enterro dos seus próprios ossos, a fé heróica de Moisés. E no versículo 32 do mesmo capítulo, diz assim: quantos exemplos mais darei? Ele faz uma pergunta. Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e os profetas. Versículo 33 e último. Os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento das promessas e fecharam a boca dos leões. Se você tem fé, irmão, entenda. Mediante a sua fé nele, o seu nome pode estar no livro dos heróis da fé. Mas pastor, não está em Hebreus capítulo 11, eu já li todinho. Lá tem de Abraão, tem de Isaac, tem de Jacó, tem desses que você citou todos. Mas lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, Jesus disse assim, ó. Capítulo 3, versículo 5, está no 13. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Ei, o teu nome pode não estar escrito em Hebreus capítulo 11, mas Jesus em Apocalipse, Ele vai dizer para você que tem fé nele, que acreditou nele, que perseverou: eis que teu nome está escrito no livro da vida. É uma promessa dele. Ele afirma. E eu creio nessa palavra.
Eu acredito que o nosso nome está escrito no livro da vida, porque cremos mediante a fé, uma fé verdadeira, uma fé que chama a atenção de Jesus, uma fé que eu não preciso ver, porque a Bíblia nos diz que nós vivemos não pelo que nós vemos, mas vivemos mediante a fé. No versículo 13 e último deste capítulo, Jesus diz que será na maneira que ele acreditasse, o centurião. Será como tu creste. Jesus afirma na sua palavra, será na maneira como você crê. O centurião acreditou na cura do seu servo, e a Bíblia nos diz que naquela mesma hora ele foi curado. O que você está crendo agora? O que você está acreditando agora? É no milagre? Na saúde de um parente teu? Deus pode fazer. É uma mudança na vida financeira do teu esposo? É uma libertação dos teus filhos? Jesus tem esse poder para fazer. Se tem uma coisa que agrada a Deus, meu irmão, é aquele que tem fé. A Bíblia nos diz que a fé é que faz que Deus se agrade. O texto que nós lemos aqui termina dizendo, informando, versículo 13: então disse Jesus ao centurião: vai-te, e da maneira como você creu, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Não é como você chegou aqui, é como você vai sair daqui nesta noite. Não é o fim, é só o começo do que Deus quer fazer na sua vida. A última palavra ainda é de Deus sobre a sua vida. Aquele homem estava doente, sem esperança, acamado, mas através da fé do seu patrão, daquele que tinha autoridade sobre ele, ele foi curado, se levantou e agradeceu a Deus. Eu quero acreditar nesta noite, meus irmãos, que existe aqui homens e mulheres que chamam a atenção de Deus ainda nesta terra. E eu queria te convidar a você ficar de pé, para a gente usar a nossa fé neste momento. A fé não tem nada a ver com choro. A fé não tem nada a ver com arrepio na coluna. Tudo é possível ao que crê. Aquele que acredita. Uma palavra pequena, um F e um E, mas que pode fazer grandes coisas na sua vida. Pode mudar a sua vida. Pode te dar uma rota. Pode te transformar. Pode estar tudo difícil para ti, mas mediante a fé pode ficar agora tudo fácil. Pode estar tudo preso, mas mediante a fé pode ser liberto agora. Em meio às circunstâncias da vida que eu e você passamos, nós precisamos dar uma resposta para Deus mediante a fé. E para mim, você ter saído da sua casa hoje e ter vindo aqui, foi porque você teve fé. Você poderia ter ficado na sua casa, com tantos obstáculos, dificuldades que você passou antes de vir para cá. Mas você creu e você disse, não, eu vou para a igreja hoje. Vou botar minha roupa, vou pegar minha Bíblia e vou para a casa do meu Senhor. Porque você acreditou que aqui Deus pode fazer algo na sua vida. Que aqui Deus vai ouvir a sua oração. E eu queria aqui fazer um desafio para você, que se você chegou da sua casa até a sua poltrona onde você está sentado, eu queria convidar você a vir também, sair da sua poltrona e vir ao altar. Não orar por você nesse momento. O desafio aqui é orar por aqueles que você sabe que está precisando de oração. Seja um parente seu, um amigo seu,
Aqui era um servo, um empregado dele. Você é empresário? Tem um negócio? O teu funcionário está precisando de oração, precisando de ajuda, e Deus te deu essa autoridade. Você é patrão dele, você tem autoridade sobre ele. Então você vai orar por ele. É na sua família, alguém da sua casa está precisando dessa intercessão. É mãe, é pai, você tem autoridade sobre seus filhos, então é você orar por eles. Filhos, você também pode orar pelos seus pais, interceder. Então aqui é um momento da gente unir a nossa fé. É um momento agora onde você pode chamar a atenção de Deus através da sua oração, da sua súplica, diante deste altar. Só Deus sabe como você chegou aqui nesta noite. Só Deus sabe como é que está aqueles teus amigos, os teus familiares. Mas você sabe que se Deus fizer algo na vida deles, você também será beneficiado. Se Deus mudar a vida deles, se Deus transformar a vida deles, se Deus fazer com que teus funcionários cresçam, produzam, você também será beneficiado. Se você vê que a sua filha vai ser liberta, você será beneficiado. Se você vê que seus amigos serão curados, serão libertos, eu tenho certeza que Deus vai restituir você também, como fez com Jó. Então nós vamos adorar este louvor, e é o momento de a gente, só você e Deus. Deus não quer ouvir minha oração, Ele quer ouvir a tua oração. Ele quer ouvir o teu coração, a intenção do teu coração nesse altar nesta noite. Uma oração sincera, não fingida. Uma oração não egoísta, pensando em si, não. Uma oração que você não precisa de nada para tocar, não. É pela fé. Pela fé você já vê sentado aí do seu lado. Pela fé você já vê essa pessoa entrando ali pelas portas desta igreja, e você lá pegando a paz do Senhor, e seja bem-vindo. É pela fé. Então vamos adorar no nome de Jesus.